Milionário viúvo abre a porta com o bebê chorando em seus braços e se assusta. Preciso de ajuda. Era madrugada em Campos do Jordão. A chuva castigava o telhado da mansão e o vento soprava forte pelas janelas quando a campainha tocou com insistência. O milionário, ainda de pijama e com o bebê chorando em seus braços, desceu as escadas com o coração acelerado. Abriu a porta e congelou. Uma mulher, completamente molhada da chuva, tremia de frio diante dele e disse, com a voz embargada, que precisava de ajuda. Ele não sabia quem era, nem o que a trazia até ali, mas havia algo no olhar dela que parecia esconder um segredo. O homem, viúvo e recluso desde que perderá a esposa, hesitou por alguns segundos, dividido entre a razão e a compaixão. Mas quando o bebê chorou mais alto, ele cedeu e permitiu que ela entrasse. Aquela simples decisão mudaria tudo, sua rotina, sua empresa, e até a maneira como via a própria vida. Nos dias seguintes, o silêncio pesado da casa começou a se transformar. A mulher, que parecia ter perdido tudo, começou a ajudar espontaneamente com o bebê, trazendo um calor inesperado àquele lar vazio. Só que cada gesto dela despertava mais dúvidas do que respostas. Quem era, afinal, aquela desconhecida que sabia mais do que deveria sobre o milionário e seu passado? Se você quer descobrir o que realmente aconteceu naquela madrugada chuvosa e como a presença dessa mulher misteriosa transformou completamente a vida de um homem que havia desistido de acreditar no amor, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. A história está apenas começando, e o que vem a seguir vai mexer com suas emoções até o último segundo. A madrugada em Campos do Jordão estava tomada por uma tempestade intensa. As rajadas de vento faziam as janelas da mansão estremecerem, e o barulho da chuva pesada contra o vidro parecia ecoar por todo o casarão. Dentro do quarto principal, a pequena Helena chorava sem parar, com o rostinho avermelhado e os punhos cerrados. Seu pai, Augusto, um homem de 38 anos, tentava embalá-la nos braços enquanto caminhava pelo quarto escuro. Desde a perda de sua esposa há poucos meses, Augusto vivia um cotidiano silencioso, preso entre o luto e a obrigação de seguir. Era dono de uma rede de hotéis de luxo espalhados pelo país, mas ultimamente mal tinha forças para sair do quarto. Helena era o único motivo que o fazia levantar da cama todas as manhãs, mesmo quando o peso da saudade o esmagava. Naquela noite, enquanto tentava acalmar a filha, o som insistente da campainha quebrou o silêncio. Augusto olhou para o relógio, 2h45 da madrugada. Franziu a testa, surpreso. Quem poderia estar à porta a essa hora, com uma tempestade dessas? O coração acelerou. Ele desceu as escadas, segurando Helena com cuidado, enquanto o choro da bebê misturava-se ao rugido do vento. Ao abrir a pesada porta de madeira, o ar frio da madrugada invadiu o hall. Diante dele estava uma mulher, completamente molhada, com o cabelo grudado no rosto e o olhar tomado pelo desespero. Tremendo, ela mal conseguia falar. Por favor, preciso de ajuda, disse ela, com a voz embargada, o corpo curvado de frio. Augusto ficou alguns segundos paralisado. O instinto de proteção falou mais alto. Ele fez sinal para que ela entrasse. A mulher atravessou a soleira e quase desabou no chão, exausta. Augusto fechou a porta e a conduziu até o sofá, onde colocou uma manta sobre seus ombros. Helena continuava chorando, e a mulher olhou para o bebê com ternura, os olhos marejados. O milionário percebeu que ela segurava uma pequena bolsa rasgada, provavelmente sua única posse. Perguntou seu nome. Marina, respondeu ela, ofegante, tentando controlar o tremor das mãos. Disse que vinha caminhando havia horas, depois que o carro em que pegou carona ficou preso na estrada. Contou que não tinha família por perto, nem amigos na cidade. Augusto, mesmo desconfiado, viu sinceridade na expressão dela. Ofereceu uma toalha e pediu para que ela esperasse enquanto preparava algo quente. O cheiro de café fresco logo preencheu a sala. A mulher, ainda trêmula, o observava em silêncio, enquanto ele cuidava do bebê com uma delicadeza que a surpreendeu. Helena, sentindo o calor da lareira acesa, finalmente adormeceu nos braços do pai. Marina sorriu discretamente, e aquele gesto singelo despertou algo em Augusto. Havia meses que ninguém sorria dentro daquela casa. Nos dias seguintes, Marina permaneceu na mansão a pedido de Augusto, até que a tempestade passasse e ela pudesse se reerguer. O homem, ainda imerso na solidão, começou a perceber pequenas mudanças na rotina. Pela primeira vez em muito tempo, o café da manhã tinha cheiro, a casa tinha vozes e o riso do bebê soava mais leve.
Marina demonstrava uma doçura natural com Helena, embalando-a com cantigas antigas que lembravam a infância simples que viverá. À noite, depois que a bebê dormia, ela se oferecia para ajudar na casa, limpando discretamente os cômodos e organizando o que estava fora do lugar. Augusto, curioso, passou a observá-la. Havia algo de misterioso naquela mulher. Suas mãos eram firmes, mas delicadas. Ela parecia conhecer o modo exato de lidar com o bebê, como se já tivesse vivido algo parecido. Contudo, quando ele perguntava sobre seu passado, Marina desviava o olhar e mudava de assunto. Certo dia, uma vizinha idosa chamada Dona Carmen apareceu para entregar algumas correspondências que haviam sido deixadas por engano. Ao ver Marina na sala, perguntou, num tom curioso, se era ela a moça que perguntava por Augusto na cidade algumas semanas antes. O milionário franziu o senho. Marina empalideceu, abaixou a cabeça e disse que devia haver um engano. Mas Augusto sentiu algo estranho. Aquela noite, enquanto ela dormia, ele pegou a bolsa rasgada que deixara ao lado do sofá e, movido pela dúvida, abriu. Dentro, encontrou um colar prateado com o símbolo de sua empresa gravado no pingente, o mesmo logotipo que adornava cada hotel de sua rede. O coração do milionário disparou. Aquilo não podia ser coincidência. Ele guardou o colar sem dizer nada e decidiu observar antes de agir. No dia seguinte, Marina se mostrou inquieta, como se pressentisse algo. Pediu para sair por algumas horas e prometeu voltar antes do anoitecer. Mas ela não voltou. Augusto passou a noite acordado, esperando. A chuva recomeçou, e o som das gotas contra as janelas parecia ecoar o vazio da casa. Sentado na poltrona, com Helena dormindo em seus braços, ele se perguntou se havia sido enganado novamente, como tantas vezes no mundo dos negócios. 2 dias depois, Marina retornou. Bateu à porta com o mesmo olhar aflito de antes, mas agora sem lágrimas. Disse que havia fugido porque teve medo de ser expulsa. Entregou-lhe o colar e contou que o encontrara meses antes, quando trabalhava em uma das filiais da rede de hotéis, em Campos do Jordão. Explicou que fora funcionária de uma empresa terceirizada e que, durante o trabalho, descobriu práticas injustas de um antigo administrador. Tentou alertar, mas foi demitida e ameaçada de nunca mais ser contratada. O colar, esquecido por um superior corrupto, era a única prova que tinha de que dissera a verdade. Augusto ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Por um momento, viu nela não uma ameaça, mas alguém ferida por um sistema que ele mesmo havia permitido prosperar. Pela primeira vez, começou a duvidar de quem realmente controlava seus negócios enquanto ele se fechava no luto. Nos dias seguintes, passou a investigar discretamente. Vasculhou relatórios, pediu auditorias e percebeu irregularidades gritantes em contratos antigos. Marina, que antes parecia apenas uma hóspede perdida, tornava-se peça-chave em algo muito maior. Aos poucos, a relação entre eles se transformou. O respeito se misturou à admiração, e o lar que antes era frio passou a abrigar algo que lembrava a paz. Ainda assim, as desconfianças não desapareceram por completo. Augusto, acostumado à racionalidade, lutava internamente contra o medo de se aproximar demais. Em uma tarde fria, enquanto observava Marina brincar com Helena no jardim, percebeu que não via aquele sorriso há muito tempo, nem na filha, nem em si mesmo. Era como se o riso das duas trouxesse de volta algo que ele acreditava perdido. Mas a tranquilidade foi interrompida quando um dos advogados de confiança o procurou com um dossiê. O antigo administrador denunciado por Marina havia retornado à cidade, tentando assumir novamente uma posição de poder e espalhando rumores sobre o milionário ter se envolvido com uma mulher interesseira. Augusto sentiu o velho peso da desconfiança retornar. Parte dele queria acreditar em Marina, mas outra parte lembrava das traições que já sofrerá no passado. O medo de estar sendo manipulado o corroía. Naquela noite, ao ver Marina colocando Helena para dormir, o milionário sentiu um nó na garganta. A cena era tão serena que doía. Ele queria confiar, mas as cicatrizes do passado o impediam. No silêncio do quarto, a chuva recomeçou lá fora. Augusto olhou para o berço da filha, respirou fundo e percebeu que a mulher que um dia surgiu em sua porta pedindo ajuda talvez fosse a única capaz de ajudá-lo a curar suas próprias feridas. Mesmo sem respostas completas, algo dentro dele começava a mudar. As manhãs em Campos do Jordão voltaram a ter cheiro de café e pão quente. Depois de tantos meses mergulhado em silêncio, Augusto começou a perceber como o som de uma casa viva podia aquecer até os cantos mais frios da alma. Helena acordava com risadas,
e Marina já estava na cozinha antes do nascer do sol, preparando leite e abrindo as cortinas para deixar a luz entrar. O milionário, acostumado ao ritmo mecânico dos hotéis, estranhava a simplicidade daquela nova rotina. Havia algo genuíno em observar uma mulher cantarolando baixinho enquanto preparava o café e a filha balbuciava sons que pareciam palavras. Às vezes ele se pegava apenas olhando, sem dizer nada, tentando entender como alguém que chegou de forma tão inesperada conseguiu transformar tanto o ambiente. Ainda assim, a dúvida permanecia. O colar com o símbolo da empresa, as coincidências, a ligação com o administrador corrupto, tudo isso rondava a cabeça de Augusto. Ele não era um homem facilmente enganado, mas também sabia que seu julgamento fora abalado pela solidão. Decidiu que só encontraria paz quando tivesse todas as respostas. Enquanto isso, a rotina entre os três se tornava cada vez mais natural. Marina não apenas ajudava com Helena, mas começou a organizar documentos antigos da empresa que Augusto guardava em um escritório no andar superior. Um dia, enquanto limpava as prateleiras, encontrou uma pasta esquecida no fundo de uma gaveta. Ao abrir, deparou-se com papéis que comprovavam irregularidades em contratos de fornecimento. As assinaturas pertenciam ao mesmo administrador que ela havia denunciado anos atrás. Quando mostrou o material a Augusto, ele ficou em silêncio por longos minutos. Sentiu uma mistura de indignação e culpa. Aqueles documentos estiveram sob o teto de sua casa o tempo todo, e ele nunca havia se dado o trabalho de olhar. Foi nesse momento que decidiu que não podia continuar afastado de seu próprio império. Pela primeira vez desde a perda da esposa, vestiu o terno, penteou o cabelo e dirigiu até a sede principal de sua empresa, no centro de Campos do Jordão. Os funcionários ficaram surpresos ao vê-lo. Muitos achavam que ele jamais retornaria. A presença de Augusto naquele prédio causou um impacto imediato. Exigiu reuniões, analisou relatórios e percebeu o quanto sua ausência havia deixado espaço para manobras e falcatruas. Passou dias revisando contratos, dormindo tarde, voltando para casa exausto, mas sentindo algo novo, propósito. Marina, ao perceber o esforço dele, cuidava de Helena com ainda mais dedicação. Às vezes, esperava o milionário chegar só para deixá-lo ver a filha dormindo em paz. Augusto começou a entender que aquela mulher, além de ter trazido luz à casa, estava ajudando a reconstruir o que ele havia deixado desmoronar. Certo fim de tarde, quando o céu estava pintado de tons alaranjados, Augusto chegou mais cedo. Encontrou Marina e Helena sentadas no jardim. A bebê brincava com uma flor, encantada com as cores, enquanto Marina sorria com ternura. A cena era tão simples que o fez lembrar de um tempo em que acreditava que a felicidade morava nas pequenas coisas. Aquela visão despertou uma sensação adormecida dentro dele, algo que não sentia desde os primeiros meses de casamento com Elisa, sua falecida esposa. E, ao perceber isso, sentiu também culpa. Como poderia permitir que outra mulher despertasse nele emoções que julgava enterradas? Marina percebeu o olhar dele distante e apenas disse, com voz calma, que a chuva que destrói também é a que faz florescer. A frase ficou ecoando em sua mente. Os dias seguintes foram marcados por descobertas e reviravoltas. Um auditor interno confirmou que, de fato, havia desvio de verbas na empresa, e os responsáveis eram justamente os que tentavam afastar Augusto de suas funções. Ele os demitiu e assumiu novamente o comando. No entanto, a repercussão foi imediata. Notícias começaram a circular nos jornais locais, sugerindo que o milionário havia agido de forma impulsiva, movido por influência de uma mulher misteriosa. Os boatos se espalharam rápido pela cidade. Alguns empregados começaram a tratar Marina com desdém, sussurrando quando ela passava. Dona Carmen, a vizinha curiosa, fez questão de repetir histórias exageradas a quem quisesse ouvir. Quando Marina soube, sentiu vergonha e pensou em ir embora para não prejudicar Augusto. Naquela noite, ela arrumou as poucas roupas em uma mala velha e desceu as escadas em silêncio. Mas quando chegou à sala, viu Augusto adormecido na poltrona, com Helena no colo. O olhar sereno da criança a fez parar. Ficou ali por alguns segundos, observando os dois. Algo dentro dela impediu que saísse. Pela manhã, Augusto notou a mala e perguntou o que estava acontecendo. Marina explicou que não queria causar problemas, que os comentários da cidade poderiam manchar o nome dele. Ele respondeu que sua vida já havia sido marcada por silêncios demais, e que agora não se importava com o que dissessem, desde que ela estivesse tranquila. A sinceridade dele desmontou qualquer resistência. Marina guardou a mala e respirou aliviada.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia pertencer a algum lugar. Mas a calmaria durou pouco. Algumas semanas depois, Helena adoeceu. Uma febre alta tomou conta da bebê durante a madrugada. Augusto, desesperado, tentou contato com um médico particular, mas a estrada estava bloqueada por causa da chuva. Marina, sem hesitar, pegou a menina nos braços e agiu com precisão, preparando uma compressa, controlando a temperatura e acalmando o pai aflito. Foi então que Augusto percebeu algo. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Quando tudo passou e Helena voltou a dormir, ele perguntou como aprendeu a lidar com situações assim. Marina hesitou, mas decidiu contar a verdade. Antes de perder o emprego na empresa terceirizada, ela havia sido enfermeira. Trabalhou em um hospital público por anos, mas abandonou a profissão após ser injustamente acusada de negligência. Mesmo absolvida, nunca conseguiu voltar à área. Por isso escondia o passado, temendo ser julgada novamente. Augusto ouviu em silêncio, e pela primeira vez, sentiu vergonha de ter desconfiado dela. Entendeu que Marina não era apenas uma mulher perdida, mas alguém que lutava diariamente contra as cicatrizes do passado. Aquela revelação mudou completamente a relação entre eles. A partir daquele dia, o milionário passou a vê-la com um novo olhar, cheio de respeito e admiração. E também com algo mais, algo que ele ainda não ousava admitir nem para si mesmo. Meses se passaram, e a transformação da casa era visível. As paredes antes frias agora exibiam quadros novos, as janelas estavam sempre abertas, e o jardim florescia com o mesmo vigor de antes. O vento da serra trazia o cheiro das hortênsias, e junto dele, a sensação de um novo começo. Mas o passado de Marina não ficaria esquecido por muito tempo. Em uma manhã de sábado, Augusto recebeu uma carta anônima com recortes de jornal sobre o caso que a envolvera no hospital. A mensagem insinuava que ela se aproximara dele por interesse e que tudo fazia parte de um plano para limpar o próprio nome. Ao ler aquelas palavras, o coração do milionário se apertou. Parte dele sabia que era mentira, mas outra parte, ferida pelas decepções da vida, não conseguia ignorar. A dúvida voltou a se instalar como uma sombra. Nessa noite, enquanto a chuva caía fina sobre os telhados, ele ficou olhando para o berço de Helena, pensando em tudo que construíra nos últimos meses. O lar que renasceu poderia ruir por uma simples mentira. Marina percebeu o distanciamento dele. Tentou conversar, mas Augusto estava frio, evasivo, respondendo com frases curtas. O silêncio entre eles se tornou espesso, quase palpável. Ela sentiu o mesmo medo que a fizera fugir na primeira vez. Mas desta vez, não fugiu. Esperou. Acreditava que o tempo mostraria a verdade. Enquanto o inverno avançava, Campos do Jordão se enfeitava com luzes para a temporada de turistas. O frio trazia movimento, e Augusto se envolvia novamente nos negócios. No entanto, algo nele havia mudado. O olhar cansado, o semblante distante, o vazio silencioso. Marina, mesmo magoada, continuava cuidando de Helena com o mesmo amor. Às vezes, a menina chamava por ela antes mesmo de chamar pelo pai. Era impossível não sentir o vínculo que se formara entre as duas. Certa noite, após colocar a bebê para dormir, Marina saiu para o jardim. A neblina cobria as montanhas e o som dos grilos se misturava ao farfalhar das folhas. Ela ergueu o rosto para o céu e pediu em silêncio que o tempo curasse o coração daquele homem. Dentro da casa, Augusto observava pela janela. A luz suave da varanda iluminava o perfil dela, e algo no peito dele se rompeu. Era impossível continuar negando o que sentia. Mas também era impossível amar sem confiança. E foi assim que o milionário percebeu que o maior obstáculo não estava nas mentiras do mundo, mas nas que ele mesmo alimentava dentro do peito. Amanheceu em São Bento do Sul com o som leve da chuva fina batendo nas vidraças da mansão de Rafael. O céu ainda estava cinzento, mas havia uma paz estranha no ar, como se o universo tivesse decidido dar um descanso depois da tempestade anterior. Dentro da casa, o aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro adocicado de pão caseiro, que Helena preparava na cozinha com um avental simples, o cabelo preso de qualquer jeito, e um olhar que se perdia entre a serenidade e a inquietação. Rafael desceu as escadas com a filha nos braços. A pequena Lara balbuciava sons incompreensíveis, encantada com o movimento da cortina que balançava ao vento. O milionário a observava com um sorriso contido, quase tímido, enquanto Helena, ao ver a cena, sentiu algo aquecer o peito. Era bonito vê-lo daquele jeito, longe da imagem fria e distante do homem que ela encontrara na noite anterior.
Durante o café da manhã, Helena contou que não tinha para onde ir. A casa onde vivia havia sido interditada por causa de um problema estrutural e, sem família próxima e com pouco dinheiro, ela vagava pela cidade em busca de abrigo. Rafael ouviu tudo em silêncio, mexendo o café distraidamente, enquanto a mente trabalhava rápido. Ele não era homem de tomar decisões impulsivas, mas algo em Helena o fazia baixar as defesas. Quando ela se levantou para lavar a louça, ele se aproximou e disse que poderia ficar por alguns dias até encontrar outro lugar. Helena hesitou, surpresa, mas aceitou com gratidão. Rafael deixou claro que seria apenas uma estadia temporária, embora, no fundo, nem ele mesmo acreditasse nisso. Nos dias seguintes, a presença dela começou a alterar o ritmo da casa. Helena não suportava ficar parada e passou a cuidar da pequena Lara com um carinho que Rafael não esperava. Cantava músicas de ninar, limpava o quarto da bebê, lavava roupa com cuidado e até cozinhava pratos simples que lembravam a comida de interior. A mansão, antes silenciosa e fria, começou a ter cheiro de vida. Rafael, que sempre mantinha distância das pessoas, se viu observando Helena mais do que gostaria. Ela tinha uma serenidade que o desarmava, um jeito sincero e um olhar que parecia compreender suas dores sem precisar de palavras. Mesmo assim, ele tentava manter o controle. Ainda havia um vazio dentro dele, uma ferida antiga que o impedia de confiar plenamente. Certa tarde, enquanto o sol surgia tímido entre as nuvens, Helena saiu para comprar algumas coisas e acabou se perdendo pelo bairro. Rafael, ao perceber a demora, ficou inquieto. Mandou mensagem, mas o celular dela estava sem bateria. Quando finalmente ela voltou, com os cabelos despenteados e as mãos frias, ele não conseguiu conter a irritação. Disse que ela deveria ter avisado, que não era seguro andar sozinha por ali. Helena, em vez de retrucar, apenas pediu desculpas com voz calma e um olhar que demonstrava mais compreensão do que culpa. Naquela noite, Rafael ficou pensando no motivo pelo qual se preocupava tanto. Não era apenas pela segurança dela, ele sabia. Era por algo mais profundo, algo que começava a nascer dentro dele e o deixava confuso. Os dias viraram semanas, e Helena começou a trabalhar em uma padaria próxima para juntar dinheiro. Rafael, a princípio, não gostou da ideia, mas acabou cedendo. Ela queria se sustentar e não se sentia confortável apenas recebendo ajuda. Ele admirou aquela determinação. Enquanto ela saía cedo, ele ficava com Lara, tentando equilibrar o trabalho e o papel de pai. Um dia, enquanto fazia uma reunião por vídeo, Rafael ouviu um barulho estranho vindo do quarto da bebê. Correu e encontrou Helena tentando acalmar Lara, que estava com febre alta. Sem pensar duas vezes, ele a levou ao hospital. Passaram horas de tensão até o pediatra tranquilizá-los dizendo que era apenas uma virose. Rafael, exausto, se sentou na sala de espera, e Helena colocou a mão sobre a dele. Não disseram nada, mas naquele toque havia uma cumplicidade silenciosa, um elo invisível que unia suas dores e esperanças. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. As conversas se tornaram mais longas, os olhares mais demorados. Helena passou a conhecer os hábitos de Rafael, os horários que ele gostava de ler, os cafés que ele preferia, os silêncios que ele usava para se proteger. E ele, por sua vez, descobriu que ela tinha um dom raro de transformar tudo que tocava em algo melhor. Mas a tranquilidade durou pouco. Um homem apareceu na porta da mansão procurando por Helena. Era um conhecido do passado dela, um ex-chefe da empresa em que trabalhará antes de perder tudo. Ele dizia que ela havia deixado uma dívida pendente e ameaçou complicar sua situação se não resolvesse logo. Rafael presenciou a cena e, embora tentasse intervir, percebeu que Helena não queria ajuda. Ela o agradeceu e afirmou que lidaria com aquilo sozinha. A tensão entre eles aumentou. Rafael se sentiu impotente, e Helena, envergonhada, começou a se distanciar. Por alguns dias, evitou jantar com ele, alegando cansaço. Lara, sentindo a ausência das brincadeiras e canções, chorava mais do que o normal. A casa voltou a parecer vazia. No entanto, Rafael não era homem de desistir. Ele decidiu investigar discretamente e descobriu que a dívida não era exatamente financeira, mas relacionada a um mal-entendido em um antigo projeto da empresa. Ao entender a verdade, ele procurou Helena e contou o que descobrira. Ela se emocionou e, pela primeira vez, chorou na frente dele. Foi nessa noite que Rafael percebeu o quanto ela significava para ele. Não apenas pela ajuda com sua filha, mas pela forma como havia devolvido àquela casa algo que ele achava perdido,
o sentimento de lar. As estações começaram a mudar. O frio do outono se aproximava e, com ele, a vontade de recomeços. Helena já não falava em ir embora, e Rafael não insistia para que fosse. Havia entre eles uma rotina silenciosa e bonita. Ele trabalhava no escritório, ela cuidava da casa e de Lara, e, nos fins de tarde, sentavam-se juntos na varanda para ver o pôr do sol, enquanto a bebê dormia nos braços dela. Mas o passado de Rafael ainda o assombrava. Ele temia se apegar demais, perder novamente alguém que amava. Helena percebia, mas não o pressionava. Apenas estava ali, presente, constante. Certo domingo, ao ver Helena brincando com Lara no jardim, Rafael entendeu que não precisava fugir mais. A vida estava lhe dando uma nova chance, e, dessa vez, ele não queria desperdiçar. Enquanto a luz dourada do fim de tarde banhava o gramado, ele se aproximou, sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio. O sorriso que ela deu foi suficiente para confirmar o que ele já sabia. Aquela mulher havia chegado para mudar tudo. As manhãs em São Bento do Sul começaram a ter outro significado para Rafael. O som da chuva matinal havia dado lugar ao canto dos pássaros e ao riso suave de Lara, que aprendia a pronunciar as primeiras palavras. Helena, com seu jeito simples e gentil, fazia com que cada dia parecesse mais leve. O milionário, que antes vivia enclausurado em uma rotina fria e previsível, agora sentia um desejo novo de viver. Ainda assim, algo dentro dele permanecia em silêncio, um conflito que o acompanhava desde a perda de sua esposa, uma sensação de culpa por estar permitindo que outro sentimento florescesse. Certa manhã, enquanto observava Helena arrumando a mesa do café, Rafael percebeu o quanto ela havia se tornado essencial. O cheiro do café, o brilho dos talheres, o som do riso de Lara, tudo tinha o toque dela. Ele se aproximou, oferecendo ajuda, mas ela recusou com um sorriso. Disse que gostava de cuidar da casa, que fazia bem a ela ter um propósito novamente. Rafael, por um instante, quis dizer o quanto ela também fazia bem a ele, mas se conteve. Ainda não estava pronto para isso. Os meses passavam, e a convivência dos dois se tornava cada vez mais harmoniosa. Helena havia conseguido quitar a dívida injusta que a atormentava e, com o apoio discreto de Rafael, voltou a estudar. Ele ficava admirado com a força que ela demonstrava mesmo depois de tantas dificuldades. Às vezes, durante o jantar, ela lhe contava histórias de infância no interior, das festas juninas, dos almoços em família aos domingos, e da fé simples que mantinha mesmo nos piores momentos. Rafael ouvia com atenção, quase como se estivesse aprendendo a viver outra vez através dela. Mas nem tudo era tranquilidade. Um dos sócios de Rafael, Otávio, começou a questionar suas decisões recentes. Ele percebia que o amigo estava cada vez mais distante dos negócios e insinuava que a presença de Helena o estava distraindo. Rafael, irritado, tentou negar, mas sabia que havia verdade nas palavras dele. Ainda assim, recusava-se a aceitar que o amor, ou o que começava a se parecer com isso, pudesse ser um problema. Certa tarde, Otávio apareceu de surpresa na mansão. Helena, sem saber quem era, o recebeu com gentileza e o convidou a entrar. O homem observou tudo com olhos críticos, a simplicidade do ambiente, os brinquedos espalhados no tapete, a presença constante de Helena na casa. Quando Rafael desceu as escadas, percebeu o ar de julgamento no olhar do sócio e entendeu que aquilo traria consequências. Na manhã seguinte, uma notícia se espalhou entre os funcionários da empresa. Otávio havia convocado uma reunião para discutir a administração da companhia e questionar o comprometimento de Rafael. Ele compareceu, firme e elegante, mas com um peso no peito. Durante a reunião, ouviu insinuações sobre decisões recentes e até comentários maldosos sobre sua vida pessoal. Rafael manteve a calma, defendeu sua posição e, com palavras firmes, deixou claro que ninguém tinha o direito de interferir em sua vida. Mas, por dentro, o orgulho ferido doía. Ao retornar para casa, encontrou Helena brincando com Lara no jardim. O som das gargalhadas o acalmou, mas também o fez pensar em tudo que poderia perder se aquela relação se tornasse pública demais. Por um instante, o medo do julgamento o paralisou. Ele se afastou, tentando se convencer de que era melhor manter distância, proteger-se de novos sofrimentos. Helena notou a mudança. Nos dias seguintes, o silêncio entre eles se instalou. As conversas diminuíram, os olhares se desviavam, e até Lara parecia sentir o peso da tensão. Helena, sentindo-se culpada sem entender o motivo, começou a sair mais cedo para o trabalho e voltava à tarde. Rafael,
preso em seus próprios pensamentos, mergulhava no escritório até altas horas. O lar que haviam construído começou a perder o brilho. Mas o destino parecia decidido a não deixá-lo se afastar. Em uma noite chuvosa, semelhante àquela em que tudo começou, um problema elétrico deixou parte da cidade sem luz. Rafael estava em casa com Lara, e Helena ainda não havia voltado do trabalho. A preocupação tomou conta dele. O relógio marcava quase meia-noite quando ouviu batidas apressadas no portão. Correu e a viu ali, encharcada novamente, tremendo de frio. Ela explicou que o ônibus havia quebrado e que caminhara boa parte do trajeto na chuva. Sem dizer nada, ele a levou para dentro e pegou uma toalha para secar seus cabelos. Helena, emocionada, agradeceu com um olhar cheio de significado. O silêncio entre eles se quebrou quando Lara, no colo de Rafael, sorriu e balbuciou algo que soou como mamãe. Os dois ficaram paralisados. Rafael olhou para Helena, e ela, com lágrimas nos olhos, disse que não precisava se desculpar. A criança apenas expressara o que sentia. Naquela noite, o que estava contido finalmente veio à tona. Rafael admitiu o quanto ela havia transformado sua vida, o quanto temia se apegar de novo, e o quanto, apesar de tudo, não conseguia mais imaginar um dia sem ela e sem Lara juntas. Helena, com a voz trêmula, confessou que também sentia algo profundo, mas tinha medo de ser apenas um abrigo passageiro para um coração ferido. Os dias seguintes foram de redescoberta. Rafael começou a reorganizar seus horários, delegando parte do trabalho para se dedicar mais à filha e à vida fora da empresa. Helena, agora mais confiante, o ajudava com ideias de projetos sociais ligados à infância, inspirada na própria história de superação. O vínculo deles crescia de forma natural, fortalecido pelas pequenas coisas: um café compartilhado, um passeio de fim de tarde, o som das risadas de Lara ecoando pelos cômodos da casa. Mas o equilíbrio foi novamente testado quando Otávio, movido pela inveja e pela desconfiança, tentou interferir diretamente nos planos de Rafael, sabotando uma negociação importante. O milionário descobriu e confrontou o antigo amigo, exigindo respeito. Foi um momento decisivo. Ele percebeu que não poderia mais viver dividido entre o medo de ser julgado e o desejo de viver plenamente. Rafael optou por seguir seu coração. Convidou Helena para acompanhá-lo em um evento beneficente organizado pela empresa, algo que ela relutou em aceitar. Não se sentia à vontade diante das pessoas ricas e influentes com quem ele convivia. Mas Rafael insistiu, dizendo que ela era parte essencial de sua vida e que não havia razão para se esconder. Na noite do evento, realizado em um salão elegante de Curitiba, todos ficaram surpresos ao ver o empresário chegar de mãos dadas com uma mulher simples, de olhar doce e sorriso sincero. O burburinho foi inevitável, mas Rafael manteve a postura. Ao final da cerimônia, discursou sobre empatia, humanidade e o valor das pessoas que realmente fazem diferença. E quando agradeceu à mulher que lhe devolveu o sentido da vida, Helena não conseguiu conter as lágrimas. A repercussão foi grande. Alguns o criticaram, outros o admiraram ainda mais. Mas Rafael não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava vivendo a própria verdade. Nos meses seguintes, a mansão se transformou definitivamente em um lar. Lara crescia saudável, alegre, cercada de amor. Helena e Rafael aprenderam a conviver com as diferenças, as pequenas discussões e as responsabilidades que a vida compartilhada trazia. A relação deles não era perfeita, mas era real, feita de paciência, cumplicidade e aprendizado diário. Em uma tarde de primavera, enquanto caminhavam com Lara pelo jardim florido, Rafael olhou para Helena e percebeu quanto tudo havia mudado desde aquela madrugada chuvosa em que ela apareceu à sua porta. De um homem solitário e desconfiado, ele havia se tornado alguém capaz de amar novamente. Helena, por sua vez, encontrou no lar que ajudou a reconstruir não apenas abrigo, mas um novo sentido para sua própria existência. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Rafael pegou a pequena Lara no colo e, olhando para Helena, sussurrou que às vezes a vida recomeça nas tempestades mais inesperadas. Helena sorriu, segurando a mão dele com delicadeza, e a paz daquele momento selou o que o destino havia escrito desde o início. A vida na mansão de Rafael havia se transformado em algo que ele jamais imaginou viver novamente. O tempo parecia correr mais devagar desde que Helena e Lara haviam preenchido o espaço com riso, música e o cheiro de comida caseira. O jardim florescia em cores vivas. A cada manhã o sol entrava pelas amplas janelas e os funcionários da casa, antes acostumados ao silêncio rígido do patrão, agora trocavam sorrisos discretos ao ver o novo semblante dele.
Rafael acordava cedo todos os dias. Já não era apenas o homem dos negócios frios e da rotina controlada. Ele se permitia momentos de pausa, de observar Helena varrendo o quintal com um vestido simples, cantarolando canções antigas enquanto Lara corria pelo gramado tentando pegar borboletas. Aquela imagem o hipnotizava. Parecia algo tirado de um sonho que ele jamais pensou merecer. Com o passar dos meses, o relacionamento entre eles ganhou uma naturalidade encantadora. Rafael e Helena ainda não haviam colocado em palavras o que sentiam, mas os gestos falavam alto. Quando ele chegava cansado do trabalho, ela o recebia com um jantar quente e um olhar acolhedor. Quando ela se mostrava insegura com um passado difícil, ele a lembrava de que agora tinha um lugar onde pertencia. Certa manhã, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o dono da antiga padaria onde trabalhava, oferecendo-lhe a oportunidade de voltar ao emprego. Ele dissera que havia se arrependido de tê-la dispensado no passado e que agora precisava de alguém de confiança. Helena ficou feliz, mas ao mesmo tempo dividida. A padaria ficava em outra cidade, e isso significava passar boa parte do dia longe de Lara e de Rafael. Ela passou o resto do dia em silêncio, refletindo. Quando contou a Rafael, ele sentiu o coração apertar. Não queria interferir, mas a ideia de perdê-la, mesmo que temporariamente, o deixava inquieto. Tentou parecer racional, elogiando a oportunidade, mas o olhar dele denunciava o medo. Helena, percebendo, o tranquilizou. Disse que pensaria com calma. Nos dias seguintes, o clima ficou diferente. Rafael começou a evitar demonstrar seus. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Sentimentos, acreditando que seria egoísmo impedir Helena de seguir em frente. Mas a distância emocional entre os dois aumentava, e até Lara percebia. A menina chorava mais quando Helena saía, e a mansão, antes cheia de vida, parecia novamente se esvaziar. O primeiro obstáculo surgiu quando Helena aceitou fazer um teste de uma semana na padaria para decidir se ficaria. Rafael apoiou, mesmo com o coração pesado. A ausência dela foi sentida em cada canto da casa. Ele percebeu o quanto dependia daquela presença discreta e carinhosa. Tentava se ocupar com o trabalho e com Lara, mas a rotina parecia mais fria. No quarto dia, recebeu uma mensagem curta de Helena dizendo que voltaria mais tarde. Rafael, ansioso, ficou esperando. Mas a noite caiu e ela não chegou. A preocupação tomou conta. Ligou várias vezes, sem resposta. No dia seguinte, descobriu que o ônibus em que ela viajava havia quebrado e ela passará a noite em uma pousada na estrada. Quando ela voltou, estava exausta, mas com um sorriso leve, tentando minimizar o ocorrido. Ele respirou aliviado, mas o episódio fez perceber algo essencial. Não queria mais viver com a incerteza de vê-la ir embora. Quando Helena lhe contou que havia decidido recusar o emprego e ficar, ele sentiu o peso sair dos ombros. Disse que a escolha era dela, e ela respondeu com serenidade que já havia escolhido, queria ficar onde seu coração se sentia em paz. Com o tempo, a relação deles ganhou força e profundidade. Rafael começou a envolvê-la em seus projetos sociais, principalmente nas ações voltadas para mães solteiras e famílias carentes. Helena, com sua sensibilidade, propôs mudanças simples, mas poderosas, que tornaram os programas mais humanos. A empatia dela tocava as pessoas de um jeito que os números e relatórios de Rafael jamais poderiam. O reconhecimento veio rápido. Jornais locais começaram a divulgar o novo projeto e a destacar a parceria entre o empresário e a mulher que havia inspirado uma transformação social. Isso, porém, também trouxe olhares invejosos. Otávio, o antigo sócio, voltou a insinuar que Rafael estava se deixando influenciar demais. Rafael decidiu se afastar dos negócios e vender parte das ações da empresa, algo que chocou o mercado. Otávio tentou convencê-lo do contrário, mas ele estava decidido. Queria dedicar mais tempo à família e aos projetos sociais. Helena, ao descobrir, ficou surpresa e temeu ser a causa de tudo, mas Rafael explicou que era uma escolha pessoal. Ele já tinha vivido bastante guiado apenas por lucro. Agora queria propósito. Enquanto a vida seguia um novo ritmo, outro desafio surgiu. Helena recebeu uma carta antiga que havia sido extraviada, escrita por uma amiga do interior.
A amiga estava doente e precisava de ajuda para cuidar de seus filhos pequenos. Helena sentiu-se dividida entre o dever de ajudar e o medo de se afastar de Rafael e Lara. Rafael, com o coração apertado, encorajou-a a ir. Disse que, se algo havia feito admirá-la, era justamente sua capacidade de cuidar dos outros. Helena viajou, prometendo voltar em alguns dias. A casa voltou a ficar silenciosa. Lara, confusa, perguntava por ela todos os dias. Rafael tentava disfarçar o vazio, mas à noite sentava-se na varanda, olhando o céu e lembrando do sorriso dela. Durante a ausência de Helena, Rafael percebeu o quanto havia se transformado. Ele, que antes evitava se apegar, agora se via completamente dependente do calor humano que ela trouxera. Decidiu que, assim que ela voltasse, não esconderia mais seus sentimentos. Quando Helena retornou, trazia o rosto cansado, mas o olhar sereno. Rafael a esperava na porta, com Lara no colo. O reencontro foi silencioso, mas cheio de emoção. As lágrimas dela se misturaram com os risos da criança. Ele apenas a abraçou, como se dissesse que não importava o tempo nem a distância, ela sempre teria um lugar ali. Nos dias seguintes, o relacionamento deles se consolidou de vez. Rafael pediu que Helena permanecesse na casa oficialmente, não como hóspede, mas como parte da família. Disse que não conseguia mais imaginar um futuro sem ela ao lado. Helena, emocionada, aceitou. A partir daquele momento, começaram a construir algo sólido. A mansão passou por reformas para se adaptar ao novo estilo de vida. Uma horta no quintal, um espaço de recreação para Lara e uma pequena cozinha comunitária onde Helena ensinava receitas a mulheres da comunidade. Rafael, por sua vez, organizava palestras sobre empreendedorismo e incentivo social. O sucesso do projeto chamou a atenção nacional, e em pouco tempo, os dois foram convidados para entrevistas e reportagens. Apesar da exposição, mantiveram a simplicidade. Helena nunca se acostumou com os holofotes e preferia o anonimato. Rafael, sempre discreto, fazia questão de ressaltar que o verdadeiro mérito era dela. Mas, mesmo com tantas conquistas, havia um desafio interno. Rafael ainda lutava contra o medo de se entregar totalmente. Às vezes, quando via Helena dormindo com Lara no colo, o coração dele se enchia de ternura, mas uma sombra do passado fazia hesitar. Ele temia que a felicidade fosse passageira. Certa noite, durante uma tempestade, os ventos fortes derrubaram parte da árvore que havia sido plantada no jardim por sua esposa anos atrás. Rafael ficou olhando os galhos caídos e sentiu um nó na garganta. Helena se aproximou e, sem precisar perguntar, entendeu o que ele sentia. Disse que talvez fosse hora de plantar outra árvore, uma nova história. Aquela frase ficou ecoando na mente dele. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo e, ao lado de Helena e Lara, ele cavou um pequeno buraco no jardim. Juntos, plantaram uma muda de ipê. Rafael segurou a mão de Helena e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, o medo havia desaparecido. Com o passar das estações, a árvore começou a crescer, e a vida deles também florescia. Helena transformará a casa em um lar e Rafael, antes prisioneiro da própria solidão, agora era um homem completo. O amor entre eles se firmava nas pequenas coisas, no cuidado, no respeito e na coragem de recomeçar. A cidade de São Bento do Sul passou a vê-los como um símbolo de esperança. As pessoas comentavam sobre o empresário que havia mudado de vida depois de abrir a porta numa madrugada chuvosa. Mas, para Rafael e Helena, aquilo não era uma história de sorte. Era apenas a prova de que, às vezes, o destino se disfarça de tempestade para entregar o mais belo dos recomeços. Os dias se tornaram mais suaves na casa de Lorenzo depois que Helena passou a cuidar de Alice com o carinho de uma mãe. O milionário, que antes via cada manhã como um fardo, agora começava o dia com uma xícara de café e o som suave de risadas vindas da cozinha. O choro da bebê, antes sinal de desespero, agora era apenas um lembrete de que havia vida, amor e movimento naquele lar antes silencioso. Lorenzo observava de longe, muitas vezes encostado na moldura da porta, Helena embalando Alice com ternura, cantarolando baixinho uma canção que ela dizia ser da infância. Mesmo que tentasse negar, algo nele mudava a cada dia. Ele já não via Helena como uma estranha. Era como se ela tivesse sido parte da casa desde sempre. Às vezes, enquanto ela passava com a menina no colo, o perfume suave que exalava e o jeito delicado com que olhava para o bebê faziam o coração dele acelerar de uma maneira que há muito não acontecia. Certa manhã, Lorenzo estava em seu escritório, revendo relatórios da empresa,
quando Helena apareceu na porta, segurando uma bandeja com suco natural e pães de queijo recém-assados. Disse que notara que ele passava horas ali sem se alimentar direito. Ele agradeceu com um sorriso discreto, e ela respondeu com um olhar que misturava timidez e confiança. O gesto simples fez algo dentro dele se partir em pedaços pequenos, como se o peso da solidão começasse, finalmente, a ceder. Naquela tarde, o tempo virou de repente. O céu de Campos do Jordão ficou pesado, e uma chuva fria começou a cair. Lorenzo chegou em casa mais cedo, trazendo o guarda-chuva molhado e o casaco encharcado. Encontrou Helena e Alice na sala, enroladas em um cobertor grosso, sentadas diante da lareira. A menina dormia tranquila, e Helena lia um livro em voz baixa. Ele ficou parado observando a cena, sentindo um calor que não vinha apenas do fogo, mas da paz que aquilo lhe trazia. Quando Helena percebeu que ele estava ali, levantou-se depressa, ajeitando o cobertor e pedindo desculpas por estar ocupando o espaço da sala principal. Lorenzo apenas sorriu e pediu que ela se sentasse novamente. Disse que era bom ver vida naquela casa, que havia muito tempo não ouvia aquele tipo de silêncio bonito, preenchido por algo bom, não por ausência. Helena baixou os olhos, emocionada, e respondeu que também não lembrava quando fora a última vez que se sentirá em casa. A conversa se prolongou, e o som da chuva tornava tudo mais íntimo. Ele perguntou de onde ela vinha, quem eram seus pais, mas Helena desviou. Disse apenas que já havia morado em muitas cidades, que a vida nunca fora gentil, mas que agora estava feliz por ter encontrado um lugar seguro para recomeçar. Lorenzo quis perguntar mais, mas respeitou o silêncio. Naquela noite, ele subiu para o quarto e ficou olhando o berço de Alice, lembrando-se do tempo em que a esposa, Isabela, ainda estava viva. A lembrança o atingiu com força. Isabela fora seu grande amor, e perdê-la durante o parto deixará cicatrizes profundas. Helena, sem saber, tocava feridas antigas, mas também trazia algo novo, esperança. Os dias seguintes foram cheios de pequenos gestos. Lorenzo começou a convidá-la para jantar com ele, para conversar sobre a vida, para dividir o espaço que antes era só dele e da saudade. Helena, aos poucos, se abria, mostrando um senso de humor delicado, um olhar inteligente e uma doçura natural. Lorenzo se pegava sorrindo à toa, algo que seus funcionários nem acreditavam quando viam. Mas nem tudo era leveza. Uma tarde, enquanto Lorenzo estava na empresa, recebeu uma ligação de seu assistente, Paulo, avisando que um detetive o procurara. O homem dizia ter informações sobre uma mulher chamada Helena Duarte, e que havia algo urgente que Lorenzo precisava saber. O milionário desligou sem dizer nada. O nome completo dela nunca fora mencionado antes. O coração apertou. Ele começou a pensar se realmente sabia quem estava dentro da sua casa. Quando voltou, Helena estava na cozinha, rindo com Alice, que começava a emitir os primeiros sons que lembravam palavras. A imagem o desarmou, mas o medo ficou. Ele decidiu que não comentaria nada até ter certeza. Nos dias seguintes, observou mais. Percebeu que Helena recebia, às vezes, pequenos envelopes pelo correio, sempre discretamente. Quando ele perguntava, ela dizia que eram contas antigas, papéis de emprego. Lorenzo fingia acreditar, mas por dentro crescia um turbilhão de incerteza. Certa noite, ele não resistiu. Esperou que Helena dormisse e desceu até a cozinha, onde vira o último envelope. Procurou discretamente e encontrou a carta rasgada no lixo. As palavras eram poucas, mas suficientes para gelar o sangue dele. Seu tempo aí está acabando. Lembre-se do que prometeu. Naquela madrugada, Lorenzo não dormiu. Passou horas em pé diante da janela, vendo a neblina cobrir os pinheiros lá fora. Tudo que construíra, todo o novo sentido que Helena havia trazido, parecia desabar dentro dele. Seria tudo mentira? Seria ela uma impostora, uma pessoa enviada com algum propósito obscuro? Mas na manhã seguinte, quando viu Helena com Alice no colo, com os cabelos bagunçados e um sorriso calmo, ele se sentiu dividido. O olhar dela não era o de alguém que mentia. Era o de alguém com dor, com passado, mas também com verdade. Ele percebeu que, mesmo com medo, não queria perdê-la. Nos dias seguintes, o clima ficou diferente. Lorenzo tentava agir normalmente, mas Helena sentia o distanciamento. Ela passou a sair menos do quarto, falar menos, e até o sorriso se tornará raro. Certa tarde, Lorenzo chegou mais cedo e a encontrou sentada na varanda, olhando para o horizonte, com os olhos marejados. Quando ele se aproximou,
Ela apenas disse que, às vezes, o passado batia a porta e que nem sempre era fácil mantê-lo trancado. Lorenzo, tomado por um impulso que nem ele compreendia, disse que todos tinham passado, mas que ninguém merecia ser julgado por ele para sempre. Helena o olhou em silêncio por um tempo, e lágrimas escorreram por seu rosto. Ele não sabia, mas aquele momento marcava o início de uma revelação que mudaria tudo. A partir daquele instante, Lorenzo percebeu que amava aquela mulher. Não era mais apenas gratidão ou companheirismo. Era algo maior, que o assustava e o curava ao mesmo tempo. Ele começou a pensar que, talvez, o destino tivesse mandado Helena à sua porta não por acaso, mas como resposta para uma oração antiga, a de ter uma segunda chance de amar. Enquanto a noite caía sobre Campos do Jordão, a chuva voltava fina e serena. Helena colocou Alice para dormir e ficou sozinha na sala, diante do fogo. Lorenzo a observava de longe, sem saber que, naquela mesma noite, o segredo dela viria à tona de forma inesperada e dolorosa. Mas o que ele ainda não sabia era que o amor verdadeiro, aquele que nasce das feridas, é sempre o mais forte. A noite caiu densa sobre Campos do Jordão. O vento soprava pelas árvores como se trouxesse consigo um presságio. Dentro da mansão, tudo parecia em paz, mas o coração de Lorenzo estava em tumulto. Ele não conseguia esquecer as palavras da carta que encontrara. Seu tempo aí está acabando. Aquilo o atormentava desde o momento em que leu. Cada gesto de Helena agora o confundia mais, pois ela era, ao mesmo tempo, a mulher que havia devolvido vida ao seu lar e o mistério que o impedia de dormir. Alice dormia profundamente, o som suave de sua respiração ecoando pelo quarto. Lorenzo, sentado na poltrona ao lado do berço, observava a filha e tentava buscar serenidade. Queria acreditar que Helena não estava ali com segundas intenções, que o destino apenas cruzara-os caminhos de ambos de forma inesperada. Mas as dúvidas corroíam. Ele lembrava do olhar dela quando falava do passado, sempre vago, sempre triste. Helena, naquele momento, estava no jardim. A chuva fina da noite deixava o ar gelado, e o casaco leve que usava mal a protegia. Caminhava entre as flores adormecidas e pensava na promessa que fizera meses antes. A promessa que agora pesava mais do que nunca. Não queria enganar Lorenzo, nem trair a confiança que ele depositara nela. Mas também não sabia como contar a verdade sem perder tudo. De repente, uma voz firme a surpreendeu. Lorenzo estava parado à beira da varanda, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela. Havia uma tensão no ar, mas ele não dizia nada. Helena, sem saber o que fazer, apenas se virou lentamente e o encarou. O silêncio durou longos segundos, até que ele deu um passo à frente, e outro, até ficar perto o suficiente para que ela sentisse o calor do seu corpo. Ele disse, com voz baixa, que precisava saber quem ela realmente era. As palavras saíram com dificuldade, mas a dor era evidente. Helena o fitou em silêncio, e por um momento pareceu querer fugir. Porém, algo dentro dela a impediu. Ela sabia que esconder mais significaria destruir o único lar que havia encontrado. Lorenzo esperou. E então ela começou a falar, devagar, como quem arranca lembranças de um lugar fundo. Contou que se chamava Helena Duarte de verdade, mas que vinha fugindo de uma vida marcada por erros que não eram todos seus. Disse que o homem que enviara a carta era seu ex-marido, um sujeito violento e obcecado que a perseguia havia anos. Que fugira dele levando apenas as roupas do corpo e uma pequena quantia de dinheiro. A voz de Helena tremia, mas as lágrimas não caíam. Ela contou que viverá meses de medo, dormindo em abrigos, tentando reconstruir a vida. Disse que naquela madrugada chuvosa, quando bateu à porta de Lorenzo, não buscava abrigo apenas da tempestade, mas de um passado que a ameaçava. E que, nos últimos tempos, aquele homem havia descoberto onde ela estava, enviando cartas para lembrá-la de que nunca estaria livre. Lorenzo sentiu o chão ceder sob seus pés. Não era o que ele imaginava. Esperava uma mentira, talvez um golpe, mas encontrou dor verdadeira. Helena olhou com os olhos marejados e confessou que não contou antes porque não queria ser enxotada, não queria perder o único lugar onde se sentia segura. O silêncio que se formou foi longo e pesado. Lorenzo virou-se para o jardim, respirou fundo e fechou os olhos. As gotas de chuva escorriam por seu rosto como se quisessem apagar o peso daquela revelação. Ele então se aproximou e disse apenas que ela nunca mais precisaria fugir. Naquela noite, Helena chorou pela primeira vez desde que chegou àquela casa. Chorou nos braços de Lorenzo, e ele a abraçou com força,
como quem promete proteção sem precisar de palavras. Pela primeira vez, os dois se permitiram baixar a guarda, e o que nasceu entre eles foi algo puro, silencioso e intenso. Os dias seguintes trouxeram uma paz nova. Lorenzo contratou seguranças particulares, reforçou a segurança da casa e proibiu que qualquer correspondência fosse entregue sem seu conhecimento. Helena, grata e emocionada, começou a se abrir mais. Contou histórias da infância, das perdas, dos sonhos interrompidos. Ele, por sua vez, contou sobre Isabela, sobre como a morte da esposa o havia destruído. A conexão entre eles cresceu de maneira natural, e logo se tornaram inseparáveis. Jantavam juntos, caminhavam com Alice pelo jardim, e riam de coisas simples. Helena cuidava da menina com um amor que Lorenzo não via desde a esposa. E, aos poucos, ele percebeu que amava novamente, de forma diferente, mas verdadeira. Mas a paz foi interrompida quando uma tarde, enquanto Lorenzo estava na empresa, um carro preto estacionou em frente à mansão. Helena, que estava na varanda brincando com Alice, sentiu o coração gelar. O homem desceu do carro com passos pesados. Era Ricardo, o ex-marido. Tinha os olhos frios e o rosto endurecido pelo ódio. Helena correu para dentro, trancando as portas e ligando para Lorenzo com as mãos trêmulas. A voz dela mal saía. Lorenzo atendeu e, ao ouvir o que acontecia, saiu correndo da empresa sem pensar. O carro dele parecia voar pelas curvas da serra. Enquanto isso, Ricardo batia a porta com força, gritando que ela não podia fugir dele para sempre. Helena pegou Alice no colo e correu para o andar de cima, escondendo-se no quarto. Tentava manter a menina calma, sussurrando baixinho que tudo ficaria bem. Do lado de fora, o som dos golpes na porta ecoava por toda a casa. A chuva começou a cair com força, o trovão cortava o céu e o medo tomou conta. Quando Lorenzo chegou, saltou do carro e encontrou dois seguranças tentando conter o homem na entrada. Ricardo gritava palavras que Lorenzo não compreendia, até que um deles o agarrou. Lorenzo o encarou e disse que se ele se aproximasse de Helena novamente, jamais sairia impune. O tom de sua voz era frio e decidido. Ricardo foi levado pela polícia minutos depois, ainda gritando ameaças. Helena, ao ver Lorenzo entrar, desabou nos braços dele. Alice chorava no colo dela, mas agora de alívio. Lorenzo a segurou firme, dizendo que nada mais iria acontecer, que aquele homem não teria mais poder sobre ela. Nos dias seguintes, tudo mudou de vez. Lorenzo contratou advogados, moveu uma ação para garantir que Ricardo ficasse longe. Helena, finalmente, começou a respirar sem medo. A cada dia, a casa parecia mais viva, mais colorida. Lorenzo já não via nela uma hóspede, mas parte da família. Uma noite, enquanto jantavam, Alice soltou uma das primeiras palavras completas: mamã. Helena olhou para Lorenzo, surpresa, e o coração dele se apertou. A menina sorria para ela como se sempre a tivesse reconhecido como mãe. Lorenzo sorriu de volta, e o olhar que trocaram foi mais claro do que qualquer declaração. Naquela noite, ele a levou até o jardim, sob um céu limpo e estrelado. Disse que, às vezes, a vida levava embora tudo que amamos, mas também trazia de volta, de outro jeito, o amor que achávamos perdido. Helena sorriu, e uma lágrima desceu. Lorenzo segurou a mão dela e confessou que desde o momento em que a deixará entrar naquela madrugada chuvosa, o destino já estava escrito. Disse que ela havia curado o que ele julgava incurável e que não queria mais imaginar a vida sem ela. Helena tentou falar, mas a voz falhou. Apenas o abraçou, e ali, em meio ao silêncio da serra, ambos compreenderam que o passado não importava mais. O que existia agora era um recomeço. A lareira acesa refletia na janela quando voltaram para dentro. Alice dormia tranquila, e o som do fogo misturava-se ao respirar sereno de quem, finalmente, estava em casa. Helena se aproximou do berço, beijou a testa da menina e olhou para Lorenzo. Ele se aproximou por trás, colocou as mãos nos ombros dela e, em voz baixa, disse que aquele seria o primeiro de muitos dias em que não haveria mais medo, apenas amor. O amanhecer chegou calmo sobre a serra. A névoa pairava leve sobre os pinheiros, e os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da mansão, banhando o chão de luz dourada. O ar cheirava a terra molhada, e o canto dos pássaros parecia anunciar uma nova fase. Depois das semanas turbulentas, a paz começava a se firmar no coração de Lorenzo. Helena dormia profundamente, com Alice aninhada em seus braços.
A menina havia se tornado o elo invisível entre eles, o motivo de sorrisos e o centro de tudo. Lorenzo observava as duas em silêncio, encostado à porta do quarto, com uma sensação que há muito não experimentava. Era como se, finalmente, sua casa voltasse a ter vida. Desceu as escadas lentamente, foi até a varanda e serviu-se de café. O aroma se espalhou, misturado ao frio da manhã. Enquanto tomava o primeiro gole, percebeu o quanto havia mudado desde que abrirá aquela porta numa madrugada de chuva. Antes, vivia cercado de luxo e solidão. Agora, cada canto da casa tinha um som, uma cor, uma presença. Helena acordou pouco depois. Desceu com Alice no colo e sorriu ao vê-lo à mesa. Ele a cumprimentou com um olhar caloroso, o tipo de olhar que dispensava palavras. Sentaram-se juntos, e a menina, já acordada, batia as mãos na mesa, brincando com o pão que Helena lhe oferecia. Enquanto tomavam café, Helena comentou que gostaria de recomeçar de verdade. Disse que pensava em trabalhar, não por necessidade, mas porque queria sentir-se útil de novo. Lorenzo escutou com atenção. Sabia que ela não gostava de depender de ninguém, e admirava isso nela. Prometeu ajudá-la a encontrar algo que combinasse com seus talentos. Nos dias seguintes, Helena começou a colaborar discretamente com os projetos sociais da empresa de Lorenzo. Ajudava na organização de eventos beneficentes, sugeria ideias de campanhas, e pouco a pouco, conquistava todos os funcionários. Sua presença era leve, e sua empatia natural fazia com que todos a admirassem. Lorenzo, por sua vez, sentia-se cada vez mais inspirado. Voltou a se envolver com o trabalho com entusiasmo, criando novos projetos e expandindo a empresa. A equipe percebia a diferença. O homem antes fechado e distante agora sorria mais, conversava mais, era outro. Mas nem tudo era calmaria. Uma tarde, durante uma reunião na empresa, Lorenzo recebeu um telefonema de seu advogado informando que Ricardo havia recorrido da decisão judicial. Ele exigia ver Helena, alegando que ainda eram legalmente casados. Lorenzo sentiu o sangue ferver. Sabia que ela não suportaria reviver aquele pesadelo. Decidiu não contar de imediato. Queria resolver tudo antes de preocupá-la. No entanto, os dias seguintes foram tensos. Helena notou a inquietação dele, os silêncios prolongados, os olhares perdidos. Numa noite, durante o jantar, perguntou se algo preocupava. Lorenzo hesitou, mas acabou contando. Disse que o ex-marido tentava reverter o afastamento judicial. Helena ficou pálida. O medo voltou aos olhos, e por um instante o ar pareceu sumir. Lorenzo segurou suas mãos e prometeu que nada aconteceria. Que tinha os melhores advogados e que não deixaria ninguém ameaçar a paz deles. Helena respirou fundo, tentando acreditar, mas as lembranças voltaram como sombras. Nos dias seguintes, ela se fechou um pouco. Passava mais tempo com Alice e evitava sair. Lorenzo percebia, mas não a pressionava. Sabia que o tempo curaria, e que ela precisava se sentir segura por conta própria. Uma manhã, porém, algo inesperado aconteceu. Helena recebeu uma ligação de uma antiga amiga de São Paulo, convidando-a para participar de uma exposição de fotografia beneficente. A amiga lembrava-se do talento que Helena tinha e insistiu para que ela mostrasse suas imagens da serra. Lorenzo incentivou-a a aceitar. Disse que talvez fosse o momento de retomar o que amava. Helena pensou por dias, e por fim, aceitou. Começou a sair cedo, caminhando pelos arredores com a câmera na mão. Fotografava o nascer do sol, as montanhas cobertas de névoa, as ruas de pedra da cidade. Cada clique era uma libertação. Quando chegou o dia da exposição, Lorenzo a acompanhou. O salão estava elegante, repleto de convidados, e as fotos de Helena chamavam atenção. Uma em especial, que retratava Alice sorrindo sob a chuva, despertou emoção em todos. Era a síntese da própria história dela, vulnerabilidade e esperança coexistindo. Aquela noite marcou o renascimento de Helena. Recebeu elogios, propostas e até convites para ministrar oficinas. Pela primeira vez, sentiu-se no controle da própria vida. Lorenzo, orgulhoso, observava de longe. Não queria ofuscar, queria apenas vê-la brilhar. O sucesso da exposição, no entanto, trouxe também algo inesperado. Um jornalista local publicou uma matéria sobre a fotógrafa misteriosa que havia encantado o público. No texto, mencionava que ela vivia em Campos do Jordão, sem saber que Ricardo também lera aquela notícia. Dias depois, uma nova carta chegou,
deixada discretamente no portão. Helena a encontrou ao sair para o jardim. Ao abri-la, viu a caligrafia que tanto temia. Ricardo dizia que iria vê-la em breve. O medo voltou, mas desta vez, em vez de fugir, Helena tomou uma decisão diferente. Procurou Lorenzo e entregou-lhe a carta. Disse que não suportava mais viver com medo. Que, se fosse preciso, enfrentaria tudo. Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos e depois afirmou que enfrentariam juntos. Prometeu que não deixaria o passado controlar o presente. Decidiu ir à polícia novamente e, com a ajuda dos advogados, reforçar a ordem de restrição. A tensão, no entanto, abalou novamente o equilíbrio. Helena, embora decidida, sentia o coração apertado. À noite, enquanto colocava Alice para dormir, sussurrava promessas de que nunca mais deixaria ninguém separá-las. Enquanto isso, Lorenzo começou a planejar algo que vinha amadurecendo há semanas. Queria fazer um gesto que simbolizasse o novo começo que viviam. Preparou, em segredo, uma surpresa no jardim da mansão, exatamente onde ela havia se abrigado naquela primeira noite de chuva. No sábado seguinte, pediu que Helena e Alice se arrumassem para um jantar especial. Ela imaginou que fosse apenas mais uma celebração simples, mas quando desceu as escadas, ficou sem fôlego. O jardim estava iluminado por centenas de pequenas luzes, e uma mesa elegantemente posta esperava sob o caramanchão de flores. Lorenzo a esperava de terno, sorrindo. Alice, no colo da babá, gargalhava com as luzes piscando ao redor. Helena levou a mão à boca, emocionada. O jantar foi leve, repleto de risos e lembranças. Falavam sobre tudo que haviam superado, e cada olhar entre eles parecia carregar meses de sentimentos não ditos. Quando a sobremesa chegou, Lorenzo levantou-se, foi até ela e segurou-lhe as mãos. Disse que a vida havia lhe dado uma segunda chance, e que, dessa vez, não queria deixar escapar o que o destino colocará em seu caminho. Disse que não a via apenas como alguém que ele ajudou, mas como a mulher que o ensinou novamente a sentir, a amar e a acreditar. Helena chorou silenciosamente, incapaz de responder. Ele então ajoelhou-se diante dela, tirou do bolso uma pequena caixinha e revelou um anel simples, mas delicado. Perguntou se ela aceitaria construir uma nova vida ao lado dele, não como hóspede, nem como funcionária, mas como companheira. O coração de Helena batia tão rápido que parecia ecoar por todo o jardim. As luzes refletiam nas lágrimas que escorriam, e Alice, como se entendesse a importância do momento, soltou uma risadinha que quebrou o silêncio. Helena disse sim. A emoção tomou conta. Lorenzo levantou-se e a abraçou com força, sentindo o perfume suave dela misturar-se ao ar frio da noite. O vento soprou pelas flores, e uma chuva leve começou a cair, exatamente como na noite em que tudo começou. Mas agora, a chuva não trazia medo, trazia bênção. No dia seguinte, a casa parecia outra. Helena andava pelos corredores sorrindo, Alice corria atrás de Lorenzo, e os funcionários os olhavam com carinho. O homem solitário, que um dia havia fechado o coração para o mundo, agora caminhava de mãos dadas com a mulher que o fez recomeçar. E, enquanto o sol se punha por trás das montanhas, Helena pensou em como a vida podia ser surpreendente. Uma porta aberta numa madrugada chuvosa havia mudado tudo. O destino, afinal, sabia o que fazia. A chuva havia parado, mas o vento ainda cortava o ar daquela manhã cinzenta. Leonardo desceu as escadas de sua mansão segurando a pequena Clara no colo, enquanto Laura preparava o café na cozinha. O cheiro de pão fresco e café recém-passado se misturava com a sensação de paz que finalmente começava a tomar conta daquele lar. Depois de tantas noites de incerteza e lágrimas, o milionário começava a sentir algo que há muito tempo não sentia, o gosto suave da esperança. Laura se virou, com o cabelo preso de forma desajeitada e o avental ainda manchado de farinha. Quando os olhos dela encontraram os dele, o tempo pareceu desacelerar. Havia algo de sereno naquele olhar trocado, uma cumplicidade silenciosa que dispensava palavras. Clara soltou uma risada, batendo as mãozinhas no ar, como se abençoasse aquele instante. Leonardo colocou a menina na cadeirinha e se aproximou de Laura, ajudando-a a arrumar a mesa. Por um momento, ele apenas observou a mulher, seus movimentos simples, o jeito carinhoso como limpava as migalhas e servia o leite. Aquela simplicidade o desarmava completamente. Não era apenas a gratidão por ter acolhido uma desconhecida em uma noite de tempestade, mas o reconhecimento de que Laura havia se tornado parte essencial de tudo o que ele mais prezava.
Laura notou o olhar dele e sentiu o coração acelerar. Havia aprendido, com o tempo, a esconder as emoções que brotavam sempre que o via cuidar de Clara com tanta ternura. O modo como ele a embalava, o carinho nos gestos, a forma como se deixava tocar pela presença da filha, aquilo derretia qualquer barreira. Mas ela sabia que não podia se deixar levar. Leonardo era um homem marcado por uma perda profunda, e ela, apenas uma mulher tentando recomeçar. Após o café, Leonardo a chamou para o jardim. O sol começava a aparecer entre as nuvens, e o orvalho fazia o gramado brilhar como se houvesse pequenas joias espalhadas pelo chão. Ele caminhou em silêncio, com as mãos nos bolsos, até parar diante do balanço de Clara. Laura o seguiu, um pouco hesitante. Ele respirou fundo antes de falar. Disse que havia decidido algo importante. Que precisava dar um passo à frente, tanto por si quanto por sua filha. Contou que tinha pensado em transformar parte de sua empresa em uma fundação de apoio a mães solteiras e mulheres em situação de vulnerabilidade. Laura ficou sem palavras. Ela sabia que aquele homem era generoso, mas nunca imaginou que transformaria sua dor em algo tão grandioso. Enquanto ele falava sobre o projeto, os olhos dela se encheram de lágrimas. Disse que aquilo poderia mudar vidas, como a dela havia mudado desde que o conheceu. Leonardo então olhou para ela e, com uma sinceridade que a fez estremecer, afirmou que tudo aquilo só era possível porque ela apareceu naquela noite. Que foi a presença de Laura que o fez voltar a acreditar que o amor ainda podia existir, mesmo em meio à dor. Laura tentou responder, mas as palavras não saíram. Ficou apenas em silêncio, com as mãos trêmulas e o coração pulsando forte. Ele se aproximou devagar, sem pressa, respeitando o espaço que ela precisava. O olhar dele dizia tudo o que ainda não tinha coragem de verbalizar. Por alguns segundos, apenas o som dos passarinhos e o riso distante de Clara preenchiam o ambiente. Leonardo então mudou de assunto, perguntando sobre o trabalho de Laura na creche do bairro. Ela contou que havia sido convidada para ajudar a organizar um evento beneficente. A emoção tomou conta dela quando revelou que seria a primeira vez, em muitos anos, que se sentiria parte de algo maior. Ele sorriu e prometeu que apoiaria o evento. Disse que colocaria sua empresa para ajudar com os custos, mas que queria que o mérito fosse todo dela. Durante os dias seguintes, a casa parecia respirar leveza. Clara engatinhava por todos os cantos, e o som das risadas ecoava pelos corredores antes silenciosos. Laura cozinhava enquanto Leonardo revisava relatórios no escritório, mas agora ele fazia pausas frequentes, apenas para vê-las. O que antes era uma mansão fria e vazia se transformará em um lar. Uma tarde, enquanto Laura lavava a louça, a babá eletrônica em cima da bancada começou a transmitir um som suave. Era Leonardo cantando para Clara. Laura se virou e encostou na parede, ouvindo. Ele segurava a bebê nos braços e cantarolava uma canção antiga, que provavelmente a esposa dele costumava cantar. A voz embargada e o olhar emocionado diziam mais do que qualquer lembrança. Laura chorou baixinho, tocada pela beleza daquela cena. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre os três se tornou ainda mais forte. As pessoas da cidade começaram a notar a mudança em Leonardo. O homem antes distante e reservado agora sorria mais, participava de eventos, abraçava as pessoas. Laura, por sua vez, florescia. Estava mais confiante, mais serena, com o brilho nos olhos que há muito tempo não se via. Certa noite, depois de colocar Clara para dormir, Laura encontrou Leonardo na varanda. Ele olhava para o céu estrelado, com uma taça de vinho na mão. Ela se aproximou, e ele ofereceu outra taça. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o céu. Então, Leonardo disse que, às vezes, achava que a esposa falecida o havia guiado até aquele momento. Que talvez o amor não tivesse acabado com a morte, apenas se transformado. Laura sentiu um nó na garganta. Perguntou se ele acreditava em segundas chances. Ele respondeu que acreditava, mas que elas só aparecem quando temos coragem de perdoar o passado. Ela sorriu, entendendo o recado implícito. A conversa seguiu leve, e quando Laura foi se levantar para ir dormir, Leonardo segurou sua mão. Disse que queria agradecer por tudo. Que ela havia trazido luz para a vida dele e de Clara. Laura, emocionada, respondeu que quem havia lhe dado uma nova vida era ele. Ficaram assim, de mãos dadas, com o vento leve passando entre eles, como uma promessa silenciosa de que algo novo estava prestes a florescer. Nos dias seguintes,
Começaram os preparativos para o evento beneficente. A creche foi enfeitada com balões e flores, e Laura correu de um lado para o outro, ajudando nas decorações. Leonardo chegou mais tarde, acompanhado de Clara, que usava um vestidinho rosa e fitinhas no cabelo. Quando os olhos de Laura encontraram os dele, tudo pareceu parar por um instante. Ele sorriu e acenou, orgulhoso. Durante o discurso de abertura, Laura falou com o coração. Disse que a vida pode mudar em uma única noite, que às vezes o destino nos arrasta por caminhos que não entendemos, mas que sempre há uma razão para continuar. Quando terminou, Leonardo se aproximou e a abraçou diante de todos. Disse que estava orgulhoso dela. E naquele abraço, havia mais do que gratidão. Havia amor, carinho e um sentimento profundo de pertencimento. Ao final do evento, enquanto as luzes se apagavam e as pessoas iam embora, Laura caminhou pelo salão vazio. Leonardo a seguiu, ainda segurando Clara, que dormia em seu colo. Ele olhou para ela com ternura e disse que estava pronto para deixar o passado descansar. Laura entendeu que aquele era o começo de um novo capítulo para os dois. E pela primeira vez, sem medo, ela sorriu de volta, sentindo que o amor finalmente tinha encontrado um novo lar. A manhã nascia calma, banhada por um sol dourado que invadia cada canto da casa de Leonardo. O perfume suave das flores que Laura havia colhido no jardim misturava-se ao aroma do café fresco. Clara balbuciava sons alegres no tapete da sala, rodeada de brinquedos coloridos. Aquela cena simples parecia o retrato exato do que Leonardo havia sonhado por tanto tempo, um lar cheio de vida, amor e riso. Leonardo desceu as escadas com um sorriso tranquilo, o olhar descansado de quem finalmente havia encontrado paz. Durante meses, aquele homem que viverá envolto em sombras e solidão redescobriu o valor da presença, da ternura e da esperança. Quando chegou à sala, encontrou Laura ajoelhada ao lado da filha, ajudando-a a encaixar pequenas peças de madeira. Ele se aproximou devagar, observando as duas. Por um instante, tudo o que ele sentiu foi gratidão. Laura percebeu sua presença e ergueu o olhar, sorrindo. O tempo parecia mais lento quando ela olhava daquele jeito. Havia algo puro e verdadeiro naquele gesto. Leonardo sentou-se ao lado das duas, pegou uma das peças e brincou junto. Clara gargalhou alto, estendendo as mãozinhas para o pai. Laura se emocionou com a cena e deixou que as lágrimas corressem livres, lágrimas que não eram mais de tristeza, mas de plenitude. Depois do café, Laura saiu para cuidar das flores no quintal. Leonardo a observava da varanda. Ela tinha um jeito leve de se mover, quase como se dançasse com o vento. O vestido simples balançava suavemente, e os cabelos, soltos, brilhavam sob o sol da manhã. Ele se levantou e foi até ela, oferecendo ajuda. Juntos, replantaram algumas mudas novas, enquanto conversavam sobre o futuro. Leonardo contou que estava prestes a inaugurar oficialmente a fundação que criará. Disse que queria que Laura fizesse parte da equipe de coordenação, não apenas como colaboradora, mas como parceira no projeto. Laura ficou surpresa, com o coração disparado. Ele explicou que ninguém melhor do que ela, que havia vivido na pele a dor e a superação, para inspirar outras mulheres. Ela aceitou, emocionada. E naquele instante, entendeu que a vida estava lhe devolvendo tudo que um dia lhe tirou: dignidade, propósito e amor. Leonardo segurou as mãos dela, olhou em seus olhos e disse que aquele projeto não era apenas uma homenagem ao passado, mas também um novo começo. Laura apertou as mãos dele, incapaz de conter o choro. Os meses seguintes foram de movimento intenso. A fundação cresceu rapidamente, atraindo apoio de empresas e voluntários. Laura dedicava-se de corpo e alma, enquanto Leonardo cuidava dos aspectos administrativos. Mas o que mais encantava a todos era a cumplicidade entre eles. Havia olhares trocados que diziam mais do que qualquer palavra, gestos sutis de carinho que denunciavam o que o coração já sabia. Certa tarde, Laura organizava caixas de doações quando Leonardo apareceu com Clara no colo. Disse que precisavam sair um pouco, respirar ar fresco. Levaram Clara para o parque, o mesmo onde ela havia levado a menina meses atrás, ainda sem saber se teria um teto naquela noite. Agora, o cenário era outro. Clara corria na grama, rindo alto, enquanto Laura e Leonardo caminhavam lado a lado. Eles se sentaram em um banco sob uma árvore antiga. O silêncio entre eles era confortável. Leonardo observava Clara brincar e disse que a filha tinha um sorriso igual ao da mãe, aquele sorriso que sempre iluminava até os dias mais escuros. Laura olhou para ele e respondeu que agora,
aquele mesmo sorriso tinha um novo motivo para existir. Leonardo respirou fundo e, por um momento, o ar pareceu ficar mais leve. Contou que, por muito tempo, acreditou que jamais seria capaz de amar outra vez, que seu coração havia se fechado para sempre. Mas então, em uma noite de chuva, alguém bateu à sua porta pedindo ajuda. E essa pessoa não apenas salvou a vida de sua filha, mas também devolveu a dele. Laura sentiu o coração apertar. As lágrimas vieram, silenciosas, e antes que pudesse dizer algo, Leonardo segurou seu rosto com delicadeza. Disse que a amava, que tinha medo de admitir, mas que aquele sentimento era tão real quanto o sol que brilhava sobre eles. Laura fechou os olhos por um instante, tentando conter a emoção. Disse que também o amava, desde o primeiro momento em que o viu com Clara nos braços, lutando para ser pai e homem em meio à dor. E ali, no meio do parque, sob o olhar curioso de algumas pessoas e o riso inocente da menina, eles se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo doce, cheio de verdade, o tipo de amor que não nasce da pressa, mas da entrega. Nos dias que se seguiram, tudo parecia mais vivo. A casa se encheu de música, as janelas estavam sempre abertas, e até as flores do jardim pareciam mais coloridas. Clara crescia cercada de afeto, chamando Laura de mamãe pela primeira vez durante um almoço de domingo. Leonardo ficou paralisado por um instante, com os olhos marejados. Laura se levantou, foi até a menina e a abraçou forte. Disse que ela era o maior presente da sua vida. O tempo passou, e a fundação se tornou uma referência em todo o país. Histórias de superação começaram a se multiplicar, e mulheres que haviam perdido tudo voltavam a sorrir graças à ajuda de Leonardo e Laura. Durante uma cerimônia de premiação, em que foram homenageados pelo trabalho social, Leonardo subiu ao palco com Laura e Clara. Em seu discurso, ele disse que a riqueza mais valiosa que um homem pode ter é aquela que nasce do amor, da compaixão e da fé no recomeço. O público se levantou em aplausos. Laura chorava. Ao lado dele, com Clara no colo. Naquela noite, já em casa, enquanto colocavam Clara para dormir, Leonardo olhou para Laura e disse que queria dar mais um passo. Pegou uma pequena caixa do bolso e abriu. Dentro, um anel simples, mas cheio de significado. Disse que queria que ela fosse oficialmente parte daquela família, não apenas no coração, mas na vida inteira. Laura levou as mãos à boca, emocionada. Aceitou entre lágrimas, e os dois se abraçaram longamente, enquanto Clara dormia tranquila no berço. O casamento aconteceu meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa. As flores estavam por toda parte, e o som suave de um violino embalava o momento. Laura caminhou até ele com um vestido leve, o mesmo sorriso doce que conquistara o coração do milionário. Leonardo, elegante, esperava-a com Clara nos braços. Quando ela chegou ao altar, ele entregou a menina a ela e disse que aquele era o símbolo da nova vida que estavam construindo juntos. Ao final da cerimônia, os dois trocaram votos simples, mas cheios de emoção. Prometeram se amar, se respeitar e, acima de tudo, continuar ajudando quem precisasse. Quando se beijaram, o sol se pôs atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e dourado, como se o universo inteiro celebrasse aquele amor. Naquela noite, já como marido e mulher, sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado. Clara dormia, e o silêncio era preenchido apenas pelo som suave do vento. Laura encostou a cabeça no ombro de Leonardo e disse que às vezes ainda se perguntava se aquilo tudo era real. Ele respondeu que o amor verdadeiro sempre parece um milagre, porque é mesmo. Os dois ficaram assim, abraçados, olhando o horizonte. E naquele instante, Leonardo entendeu que sua fortuna mais preciosa não estava guardada em cofres ou empresas, mas ao seu lado, uma mulher que devolveu a vida ao seu coração e uma filha que encheu seus dias de luz. Naquela casa, onde um dia ecoou apenas a solidão, agora havia risadas, amor e esperança. E foi assim, sob o mesmo teto onde o destino uniu seus caminhos, que Leonardo, Laura e Clara começaram o resto de suas vidas, provando que mesmo depois das tempestades mais violentas, o amor é sempre o sol que volta a nascer. Fim. Chegou até o fim? Então escreve perdão nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.